Bom, eu queria dizer para vocês essa noite que, como você sabe, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, sempre baseado na palavra de sabedoria da Bíblia. Que privilégio a gente receber um livro desses, presente de Deus para a nossa vida hoje, para a gente viver melhor hoje, para sermos pessoas melhores e até para entendermos um pouquinho esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo. E eu tenho, portanto, a minha Bíblia aqui em mãos e tenho também a nossa ampulheta, símbolo da nossa nona temporada, Reflexões Espirituais sobre o Tempo e a Vida. E eu vou aproveitar, já vou dar o início nessa contagem do tempo, no estilo antigo, né? Olha aqui, vamos deixar ela aqui do lado, e o tempo está correndo, como está correndo o tempo da nossa vida também. E a Bíblia, ela está aberta aqui no capítulo 2 do livro de Daniel. Amigos, repito o que estava dizendo agora há pouco, que livro impressionante, que coisa maravilhosa Deus ter escolhido este homem, um homem fiel, um homem leal a Deus, um homem com uma visão espiritual, um homem que tinha o coração e a mente abertos para receber essa incrível profecia que estaria revelando as coisas, não só do tempo do fim, mas desde o tempo dele até o tempo do fim. Olha que período impressionante. E hoje a gente tem o privilégio de fazer algo que o profeta Daniel não teve na sua época, que é, evidentemente, né, ver a história passando e confirmando de forma integrada com a profecia que Deus deu a revelação para esse profeta Daniel. Eu queria, portanto, ir aos nossos slides aqui. Vamos fazer uma breve revisão e uma ponte, uma continuação do tema da semana passada, né? Eu queria inicialmente voltar à nossa linha do tempo. Olha, nós estamos desde o início do ano, né? Criei aqui uma forma de linha do tempo para se tornar um pouco mais didático assim para nós. E desde o início do ano a gente tem recorrido a essa linha do tempo da humanidade, da história da humanidade. E aqui a gente vai situando eventos, e uma coisa interessante, né? Colocando a Bíblia e essa palavra de sabedoria sempre no contexto da época em que foi escrito, e em que momento, em que cenário se encontrava. E na semana passada, a gente buscou aqui um momento histórico, vocês têm ali já nas imagens que enviei, que foi o ano de 606 antes de Cristo. Naquela época, o império que dominava o mundo era o Império Babilônico, né? Conhecemos isto. E eu queria mostrar aqui uma peça arqueológica que vocês já conhecem bem, esta pedra encontrada ali no sul da Mesopotâmia, hoje em algum museu dos principais ali do Iraque, e é uma pedra que ela foi talhada, se você observar os detalhes, né? Para quem está numa TV aí assistindo nesse momento, dá para ver um pouquinho melhor, talvez no computador, mas é uma pedra toda talhada e onde a gente encontra duas imagens, além de alguns textos, e uma imagem, vou dar aquele destaque que foi feito para ficar um pouco mais nítido para nós, uma imagem desse zigurate, que é uma espécie de pirâmide, talvez do estilo da Torre de Babel. A Torre de Babel talvez fosse mais ou menos nesse estilo, que era comum naquela época. Hoje a gente tem aí mais de 60 zigurates na região ali do Iraque, dos antigos, né, escavados aí e revelados pela arqueologia. E ao lado dessa grande construção, dessa obra, nós temos um rei, e o texto faz uma menção às obras que esse rei realizou no seu império, e inclusive o zigurate aí que a gente pode ver.
E uma coisa curiosa, revelei para vocês, a gente já tinha visto essa pedra no episódio sobre a Torre de Babel, para ilustrar um pouco o estilo de torres que eram construídas na época, e revelei para vocês que este rei, descrito aí e claramente identificado como o rei Nabucodonosor, rei Nabucodonosor. Fizemos até uma viagem ali pelo Museu Britânico, em Londres, como tem muitas e muitas peças identificando esse rei Nabucodonosor, da época do ano 600, aproximadamente, antes de Cristo, um pouquinho antes e um tanto depois. Portanto, era o rei da nossa história, uma das personagens principais dessa profecia, porque foi ele que teve o sonho. E o outro personagem, ilustrado aqui por uma imagem mais contemporânea, né? O profeta Daniel, um profeta do povo de Israel, que vivia em Jerusalém, mas lembrando que neste ano a Babilônia invadiu Israel e levou diversos nobres como cativos para a Babilônia, e um deles era justamente o profeta Daniel, e que, portanto, como um dos sábios não só da sua nação, mas também da Babilônia, ele atuava junto no palácio para servir ao rei, como um dos sábios, uma das pessoas que poderia, inclusive, trazer alguns conselhos. Bom, e a história, eu estou fazendo uma recapitulação aqui para vocês verem que sequência impressionante vem aí pela frente, né? A história revela, a história relatada aqui na Bíblia, estou no capítulo 2 de Daniel, revela uma coisa interessante, que este rei, Nabucodonosor, ele teve um sonho, esse sonho ele está ilustrado aqui pelo um estilo babilônico aí de personagem, né? Nobre. Então, essa estátua, uma grande estátua, no sonho de Nabucodonosor, ele era composto desta forma aqui: cabeça de ouro, né? Aí a gente tem o peito e os braços de prata, o ventre ali, parte superior das pernas, né? As coxas, de bronze. Aí vem aquela parte impressionante, as pernas ali de ferro, e, aliás, o impressionante mesmo são os pés e os dedos dos pés, todos ali, uma mistura, aliás, um mix, mas que, na verdade, não se mistura, né? Que é um barro com ferro, né? Que não há fórmula química que faça com que o barro e o ferro possa se misturar. Por isso a gente tem, eu nem vou chamar de um mix, mas essa composição desses dois elementos. Bom, vocês conhecem bem a história desde a semana passada. Se alguém não assistiu, vou repetir aqui, lá no grupo de WhatsApp tem um link para assistir com mais detalhes. O interessante é que o rei Nabucodonosor teve esse sonho, essa estátua que a gente viu aqui agora, e ele se esqueceu do sonho, e ninguém lá conseguia ajudá-lo a lembrar do sonho, e muito menos trazer uma interpretação. Aliás, foi dado por Deus intencionalmente dessa forma, para que não houvesse aí algum entendido, entre aspas, querendo inventar uma história, uma interpretação para enganar o rei e assim se seguir como sábios do reino, né? O rei simplesmente esqueceu o que ele sonhou, mas aquilo o perturbou profundamente. Bom, tem lá os detalhes da história, assistam a live anterior, e aí Daniel orou a Deus e falou assim: Senhor, estou aqui, entrego a minha vida para que o Senhor possa, se assim o desejar, me ajudar a revelar o sonho do rei. E Deus deu não só a lembrança do sonho, como também a sua interpretação. E não se tratava de um sonho normal, era um sonho simbólico, né? Vocês vejam aí uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, tal. Evidentemente que é um simbolismo. E aí Deus deu a Daniel a revelação do simbolismo do que veio a ser uma das mais impressionantes, se não a mais impressionante profecia
bíblica, né? Voltando ali, eu queria relembrar a vocês, e se porventura alguém não assistiu, hoje é só uma visão panorâmica, a revelação do significado desta estátua estava aqui, vamos relembrar aqui. O Daniel disse para o rei, estava na frente de Nabucodonosor, provavelmente outros no reino também, disse, olha, Nabucodonosor, você é, ou você, melhor, o reino do Nabucodonosor, da Babilônia, é a cabeça de ouro. Imagine a satisfação de Nabucodonosor. Ó, Daniel, gostei disso, hein? Certeza, certeza. Aliás, hoje a gente acrescentou aqui, porque, evidentemente, na época em que Daniel estava partilhando isso, está aqui na Bíblia, no capítulo 2 de Daniel, ele não tinha esses detalhes históricos, porque a história ainda não tinha ocorrido de forma completa, ela estava só no início, ela estava lá no ano 606. E o reino da Babilônia durou até o 538. Hoje nós temos esse relato histórico para confirmar. E Daniel, portanto, disse ao rei: olha, o seu reino da Babilônia é a cabeça de ouro. E, aliás, a Babilônia é muito conhecida pelo ouro também, né? Evidentemente que, olhando a história, a gente percebe que Nabucodonosor não ficou todo esse tempo. Ele morreu e outros sucessores, outros reis, até que o último foi dominado no ano 538. E a história continua, e Daniel revelou que cada parte dessa estátua significava um reino. O reino seguinte, a qual Daniel viveu uma parte, Daniel conheceu os dois reis que se uniram para dominar a Babilônia, o Ciro e o Dario. Aliás, eles são citados na Bíblia mesmo, tá? Ali no livro de Daniel. Eles se uniram para dominar a Babilônia, portanto, o rei Medo e o rei Persa. E eles ficaram conhecidos como o Império da Medo-Pérsia, né? E que veio de 538 e foi lá até 331, hoje bem revelado aí pela história. Bom, até aí, veja aqui uma coisa bem interessante, o profeta Daniel viveu uma boa parte do reino do Império da Babilônia e viveu uma parte também da Medo-Pérsia. E aí, posteriormente, na profecia, ele apenas relatou, mas ele não chegou a conhecer o terceiro reino. E ele chega até a mencionar o reino mais para frente no seu livro, tá? Mas ele não chegou a conhecer, que é o reino da Grécia. E aí todos nós conhecemos aquela história, bom, quem se lembra dos livros de história aí, do ensino médio, talvez um pouco antes, né? A avalanche que foi esse império grego, a rapidez com que Alexandre o Grande, alguém já deve ter lido uma biografia dele, assistido um filme, Alexandre o Grande veio de uma forma muito rápida, só para vocês terem uma ideia, ele viveu só 33 anos, hein? E ele criou e dominou esse império, dominou o Império Medo-Persa e impôs o Império Grego, que é representado por esse terceiro império aqui, que foi até o ano de 168 antes de Cristo. Porque o próximo império, o quarto império, ele já pegou a época em que Jesus vivia e nós conhecemos que é o Império Romano. Aliás, em 168, se você tiver uma curiosidade, quem curtir mais um pouco de história, deixa eu olhar aqui para vocês mais um pouquinho. Olha só, Ayrton, podem pesquisar aí, vocês vão. O que aconteceu em 168 a.C. que caiu o Império Grego? Uma coisa muito interessante, houve uma batalha de Pídima, está na história, gente, Pídima, e nessa batalha os romanos dominaram os gregos. Tem um detalhezinho, tem, aliás, vários detalhes nessas histórias, porque antes disto, Alexandre o Grande morreu. E aí, alguns generais deram sequência um pouco ao domínio grego, mas caíram perante os romanos. E a gente volta, para dar sequência, à nossa estátua. Bom, o Império Romano foi conhecido claramente por essas pernas de ferro. Bom, primeiro porque foi um império que veio na sequência.
estava indo seguindo ali, a história confirmando. Aí o Império Romano veio de 168 e foi até 476 depois de Cristo. Vejam que foi um império longo até, né? E depois desse, e aliás, o Império Romano foi conhecido justamente por um império de ferro, uma máquina de ferro. Por quê? Era um império que dominava pela força. Os gregos, todos eles tiveram um domínio pela força, evidentemente, pela força militar e tal. Uns mais, outros menos. Os gregos dominaram mais pela razão, pela cultura, tanto que o Império Romano permaneceu e ainda tinha influência da cultura grega. Agora, os romanos não. Eles se caracterizaram pela força bruta e até combinando por essas pernas de ferro. E em seguida, vocês sabem, né, amigos? Nós tivemos os pés e os dedos ali, os pés de forma completa, com ferro e barro que não se misture. E aí conversamos sobre os 10 reinos que deram início ao que hoje a gente conhece como a Europa. Bom, já volto aos 10 reinos para fazer outras conexões. Eu queria trazer alguns elementos novos aí para a nossa reflexão de hoje. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, que a gente dedicou com um pouquinho mais de detalhe na semana passada, está. Tem aqui ao final a pedra que veio e que destruiu toda a estátua. Pedra que veio sem ser lançada por mãos humanas, bateu na base ali, nos pés, e destruiu toda a estátua. Esse era o sonho, e a interpretação é de que seriam reinos, e que o primeiro era a Babilônia, o segundo Medo-Pérsia, e aí a história foi trazendo a revelação dos demais reinos. Tudo isso, amigos, está no capítulo 2 do livro de Daniel. Há uma curiosidade, eu vou também dar uma passada aqui com vocês, talvez não em detalhes, porque isso é mais para um estudo mesmo, e quem sabe alguma outra ocasião a gente possa marcar um encontro para isso. Se você for lendo o livro ali, no capítulo 3, no 4, no 5, no 6, você vai encontrar várias coisas de histórias de Daniel, seus amigos, lá no reino de Nabucodonosor e dos demais também. Quando você chega no capítulo 7, uma coisa muito curiosa aconteceu. Daniel agora teve uma visão de Deus como um complemento deste sonho que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 2. Então, eu queria colocar aqui do lado para vocês, olha, capítulo 7 relata uma visão, olha só o detalhe, não mais Nabucodonosor, não mais um sonho, né, um sonho, aquele que deitou, dormiu, teve aquele sonho, um sonho vindo de Deus, não um sonho natural, mas ele teve uma visão, estava ali consciente, de repente tem uma visão na sua mente. E o interessante é que a visão de Daniel foi uma visão de animais. E Deus também deu a revelação disto, mostrando que os animais estavam representando os mesmos reinos do capítulo 2 da estátua do sonho de Nabucodonosor. Olha que interessante, eu vou trazer aqui para vocês uma ilustração de cada um deles. O primeiro animal que Daniel viu na visão era justamente um leão com asas, como que de águia. Vocês se lembram? Eu vou comentar aqui com vocês. Eu acabei não trazendo a imagem para hoje, mas estava na live da semana passada, que um dos símbolos da Babilônia era justamente o leão. E eles utilizavam esse símbolo por conta do domínio que o leão tinha e tem, né, do mundo animal, de certa forma, e esse era o domínio não só de Nabucodonosor, mas de todo o Império Babilônico. E a águia também, assim como o leão, o rei das feras, dos animais, a águia, a rainha, como comentei, a rainha das aves. E o interessante é que esse sonho que melhor, que esta visão que Daniel teve, relatada lá no capítulo 7, traz justamente um primeiro animal. Apareceu, ele estava olhando para o mar e daqui a pouco apareceu ali um leão com asas. E a revelação era a mesma.
cada animal desse tal representa um reino, um império na história da humanidade. Então, aqui vai batendo a cabeça de ouro com a do leão com asas aqui. Na sequência, na visão de Daniel, olha que coisa interessante, né? Deus utilizando simbolismos de novo. Aparece um urso, também sempre um animal de domínio, né? Todos os impérios aqui estão sempre representados por animais de domínio, porque é o que eles faziam naquela época, né? E o curioso é que esta imagem ela é relatada na Bíblia, depois você pode ler lá no capítulo 7, tá bem? Que esse urso surgiu tendo na boca três ossos, né? Três ossos ali trazendo na sua boca, ou seja, dominou algo. Essa ilustração ela é bem interessante. Imagine, Daniel ficou meio sem entender, né? Puxa, um urso e ele pegando ali, vem na boca com três ossos, o que isso poderia significar? Estudiosos da Bíblia fazem uma referência e buscando na história uma coisa muito, muito interessante. Esse urso, evidentemente, seria o próximo império, e, portanto, o próximo império é o Medo-Persa. Se a gente seguir, vamos seguindo a estátua, vamos seguindo a aparição dos animais. O próximo é Medo-Persa. Então, estamos entendendo aqui que esse urso, pela sua ferocidade também, é o domínio do Império Medo-Persa. Será que esses três ossos na boca poderiam ter algum tipo de simbolismo da profecia bíblica? Bom, historiadores revelam uma coisa muito curiosa. Depois que a Babilônia perdeu o seu império para a Medo-Pérsia, ela tentou se reerguer e voltar a ser o domínio do mundo. Olha a Babilônia aí, poxa, morreu Nabucodonosor, morreu aí Nabopolassar antes, seu pai, Nabonido, Belsazar, filho, descendentes, etc., morreram. Mas é o seguinte, quem ficou na Babilônia falou, precisamos voltar a dominar esse mundo. E Babilônia tentou se unir com outros dois reinos. A Lídia, que fica mais ao norte, é Lídia, não Líbia, né, que a gente tem hoje, mas a Lídia, que é um país antigo, um reino antigo, que não tem hoje com esse nome mais. Ali, indo na região da antiga Síria, que pega a Síria, etc. Olha só, Babilônia, Lídia e o reino da Lídia e os egípcios. Eles fizeram uma aliança estratégica para tentar retomar o domínio em cima da Medo-Persa. Gente, não deu certo, estou resumindo aqui. A Lídia, que dominou o primeiro ataque contra a Medo-Pérsia, foram dominados em 547 a.C. Aí a segunda tentativa foi com a liderança da Babilônia, perdeu de novo, 539, e a terceira tentativa dos egípcios numa liderança, olha o Egito tentando ser esse império mundial e acabar com a Medo-Pérsia, 526 derrotados. Os três grandes reinos se unindo para tentar derrotar a Medo-Persa. Bom, a história parece que nos sugere de uma forma muito curiosa e claro o seguinte, olha o urso da Medo-Pérsia dominando esses três reinos como três ossos na sua boca. Que coisa curiosa, vou até mostrar aqui a imagem de novo para vocês, né? Total conexão, né, com esse fato, o fato histórico revelando aqui a profecia. Bom, aí Daniel, na sua visão, observem aí, um pouquinho à direita, ele vê, na visão dada por Deus, um terceiro animal, portanto, um terceiro reino. E a gente já sabe, o próximo reino é Grécia, não tem outro. E esse reino ele foi simbolizado nessa visão. Deus é até um Deus criativo, né? Até na profecia, para revelar a história da humanidade, ele vai utilizando simbolismo. E esse simbolismo agora era o leopardo. Podem ver aí, você fala, poxa, mas está um leopardo um pouco diferente, né? Eu coloquei a imagem pequena ainda, mas é um leopardo, curiosamente, com 4 cabeças e com asas. Olha que coisa curiosa. Eu queria dizer a vocês de novo, vamos
Ayrton, vamos de novo buscar os livros de história, meu amigo. Quando a gente busca a história nos remete, olha, ela de novo quer indicar o seguinte: olha, alguma coisa interessante, se este reino, esse leopardo, simboliza a Grécia, que é o próximo reino, então, por inferência, a gente já imagina, é a Grécia. Algumas coisas curiosas. O leopardo tem 4 cabeças. E eu estava contando aqui para vocês que o Império Grego ele cresceu muito rápido. Eu vou dar um detalhe aqui mais. O grande articulador desse crescimento foi o Alexandre, chamado o Grande. Ele era rei, garoto, hein? Adolescente, jovem, ele era rei da Macedônia. Macedônia fica na divisa da Bulgária, com a Albânia, ali perto da Grécia. Tá? Depois vocês dêem uma verificada ali. Esse menino era rei da Macedônia. Ele assumiu o reinado com 20 anos de idade. E olha um detalhe, ele morreu com 33. Portanto, em 13 anos, amigos, olha que coisa impressionante, 13 anos, Alexandre o Grande construiu esse império da Grécia, que dominou a Medo-Persa. Os outros 3 foram, vamos dizer assim, engolidos pelo urso. Mas aí vem um animal diferente, um animal veloz, um leopardo. E asas sempre foi um símbolo também de velocidade. Puxa, você pega o animal como um leopardo, que ele é veloz, e ainda coloca asas nele. Olha que velocidade foi esse império grego. Um pouquinho da interpretação histórica, fazendo referência a essa profecia bíblica. Aí você me pergunta assim, né? E de onde apareceram essas 4 cabeças? Há uma coisa curiosa, eu vou até mostrar novamente aqui para vocês. A história sugerindo coisas que parece que faz muito sentido. Alexandre, quando morreu, Alexandre o Grande, tem várias dúvidas aí sobre a morte dele. Há teses que ele teria sido envenenado, e há outras que não, que ele mesmo que embebedou-se melhor. Obrigado, Gatinho. Mas, independente disso, quando ele morreu, 4 generais assumiram as operações de regiões diferentes da Grécia. Não conseguiram ter um rei que pudesse dominar tudo isso. Foi o Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. 4 generais. Pô, a história estava revelada aí. Puxa vida, e a gente está falando de um leopardo com 4 cabeças. Imagine um império. Pessoal, um império, como o Império Grego, tentando ser dirigido por 4 cabeças. Dá certo um negócio desse? A gente já erra nas nossas decisões com uma cabeça, um cérebro pensante. Imagine 4, né? Simbolicamente falando aqui. É mais ou menos isso. 4 generais. Claro que cada um desses 4 queria ser o sucessor de Alexandre o Grande. Deu certo? Claro que não. Aliás, foi isso que permitiu com que o Império Romano se aproveitasse dessa divisão e viesse para cima e dominasse, portanto, os gregos. Eu fico impressionado quando a gente olha assim a história e, ao mesmo tempo, a profecia. Evidentemente, se você me perguntar, Daniel sabia desses detalhes, dos 4 generais? Deixa eu voltar aqui com vocês. Não, claro que não. A história ainda não tinha acontecido. Mas ele sabia de uma coisa que a história ainda não tinha ocorrido, mas ele sabia. Se você olhar uma hora lendo um pouco mais, no capítulo 8, Daniel menciona a Grécia. Olha só, ele viveu a época da Babilônia e disse ao rei Nabucodonosor: você é a Babilônia. Babilônia é a cabeça de ouro, é o leão. Mas depois virá outro reino. Aí o rei já não gostou muito. Puxa, vamos perder, não vamos. E veio a Medo-Pérsia, que era o urso. E aí Daniel menciona a Grécia, que era esse leopardo. Olha que coisa. Ele não viveu na época da Grécia, ele não viu a Grécia dominar
a Medopérsia. Ele não viveu até o final do Império da Medopérsia, mas estava ali revelado. A partir dali, ele menciona o Império Romano? Não. Ele só menciona que haveria esse quarto império e as outras coisas ali para frente. Bom, gente, continuando, que coisa impressionante isso aqui. Isso aqui é para. Que legal que a gente está tendo a oportunidade de estudar um pouquinho a Bíblia, até com alguma profundidade em alguns momentos, porque as pessoas em geral não conhecem muito. A maioria, amigos, que há na Bíblia, além de bons conselhos, de palavras maravilhosas para a nossa vida hoje, ela tem revelações incríveis, como essa profecia. Bom, olha, voltando a Daniel tendo uma visão. Ele viu o primeiro animal, o segundo, o terceiro, e aí veio o quarto. E o quarto era tão interessante, alguém ilustrou dessa forma aqui. Só, poxa, o que é isso aí? Parece um dragão, um lagarto gigante. Olha, ele era um animal, ele viu a imagem assustador que surgiu ali do mar e era como uma espécie de dragão, mas ele não identificou como dragão. Aliás, Daniel não identificou como nenhum animal conhecido. E ele apenas chamou o seguinte: apareceu um animal terrível e espantoso. Esta foi a expressão que veio na visão, evidentemente revelada por Deus, e era, assim, um animal estranhíssimo, não identificável. E ainda para piorar esse visual, isso aqui, evidentemente, é uma ilustração de um artista mais contemporâneo, tá bem? E para piorar o quadro desse animal terrível, evidentemente representando Roma, né, que é o Quarto Império, ele tinha 10 chifres na cabeça. Olha que o detalhe dos 10 chifres, né? Até isso, e aí você vê que na semana passada nós comentamos que a última parte dos pés ali, que é barro e ferro, que não se misturam. Às vezes, em algum momento, eu posso até utilizar a expressão, né, uma mistura de ferro e barro. Não, ao contrário, não se mistura, está ali os dois elementos. E com os 10 dedos dos pés, e depois nós tivemos, depois da queda do Império Romano, 476, Rômulo foi o último imperador, caiu. Ninguém mais dominou. E aí viraram 10 reinos. E olha, curioso, esse animal vem com 10 chifres também. 10 reinos, e esses reinos se tornaram aí a Europa. E depois o mundo que a gente conhece hoje todo dividido. Pessoal, olha que incrível esse quadro completo aqui para vocês, entre a estátua do sonho de Nabucodonosor e os animais da visão do profeta Daniel. Capítulo 2, capítulo 7. Eu queria dizer aqui para vocês mais uma coisa. Nós não vamos nos ater nisso. Quem sabe um dia eu marque um encontro até especial para a gente pegar mais detalhes, porque incrível, tem mais detalhes, né? Mas nós estamos com foco na linha do tempo e do tempo do fim, então eu quero avançar para os próximos episódios, a gente conseguir concluir até dezembro tudo que envolve o tempo do fim aí, Hebe, para cumprir uma promessa que eu tenho aqui com a Hebe, né? Mas se você continuar lendo o livro, por exemplo, o capítulo 8 de Daniel, ele volta a ter visão com mais 2 animais, e as coisas vão se encaixando de uma forma simplesmente brilhante. Uma coisa é fato, e a Ayrton já tinha destacado isso há 3 lives lá atrás. Como é impressionante a quantidade de profecias que se cumpriu com extrema exatidão, com precisão. E quando a gente estuda as profecias, como isso que a gente está fazendo aqui nessas 2 lives últimas aqui, nós temos uma certeza, meu amigo, quais são as profecias que ainda não foram cumpridas, porque se muitas já foram cumpridas, aquilo que ainda está para o futuro, eu tenho uma certeza, também terá o seu cumprimento, porque isso dá uma credibilidade total pelaquilo que a gente vê do passado, né? Bom, e está aqui esse quadro para vocês depois lerem um pouco mais e analisar. Vamos ficar com esse estátua aqui do lado? Eu queria trazer para a nossa conversa hoje aqui, rapidamente,
uma figura interessante, uma figura bem interessante. Esse cidadão aqui, uma obra de arte, eu até não consegui identificar em que museu está aqui, Gatinho. Cidadão, acho que conhecido de todos vocês, quase que familiar, não? Não muito. Amigos, esse aqui, ó, Gatinha, em cima, hein? Quem que é aqui, gata? Sir Isaac Newton. Opa, deixa eu até tirar aqui. Vou pedir para a Gatinha repetir, porque ela nem sabia dessa imagem aqui. Não sabia. Quem que é esse aqui, gata? Sir Isaac Newton. Eu estou admirado aqui, porque eu não coloquei o nome. Siga no Instagram. Ó, ele tem Instagram? Não tinha, né? Sei lá, na época lá, né? Amigos, eu estou trazendo para a nossa conversa Sir Isaac Newton, aquele cientista britânico, matemático, físico, aliás, revolucionou a compreensão da física. Ele revolucionou a compreensão das leis da física, da gravidade, né? A gente conhece a lei da gravidade de forma brilhante, aí, graças a Isaac Newton, né? E também da lei dos movimentos. Ele era astrônomo também, aliás, um cérebro brilhante e um grande escritor. Você vai encontrar vários livros de Isaac Newton por aí, de sua época. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Em 1733, Isaac Newton lançou um livro revolucionário. Eu acho que muitos aqui talvez não saibam e não se sinta mal por isso, porque acho que a humanidade quase não sabe muito, mas Isaac Newton, com toda a sua genialidade da matemática, da física, era um homem que buscava compreender a palavra de sabedoria da Bíblia. Isaac Newton, sim. Aliás, não só ele é um dos muitos cientistas que buscaram na Bíblia entender questões espirituais. Isaac Newton, ele, num primeiro momento, ele foi mais assim estimulado por conta justamente das profecias e dos símbolos e dos códigos. Tanto que uma vez o que mudou a cabeça dele foi ouvir uma apresentação sobre os códigos da Bíblia. Tá? E por conta disso ele procurou, vocês vão ficar impressionados. Isaac Newton estudou profundamente, olha aí, Ayrton, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, que a gente vai dar uma passadinha por ele também, logo mais. E aí, eu tenho aqui uma surpresinha para Gatinha. Sabe aquelas surpresinhas? Eu hoje consegui achar e já encomendei o livro em português de Isaac Newton sobre as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, as raízes do código da Bíblia. Isso que mexeu com a cabeça do Isaac Newton. Achei uma versão aí sendo vendida na internet. Que legal! Outro dia eu mostro, eu vou ler mais detalhes aí, trago para vocês. Vou ler primeiro. Já perdi aqui o livro, hein? Mais uns diazinhos, esse livro está chegando aqui para nós. Amigos, Isaac Newton queria entender essa profecia que nós estamos conversando aqui agora. Ele entendeu, aliás, ele entendeu de uma forma ampla, bem interessante, porque ele fez também essa conexão que eu estou fazendo aqui com vocês, da história com os relatos do livro de Daniel. E aí ele foi fazer conexão com o livro de Apocalipse. Imagine que coisa interessante. Será que a compreensão de Isaac Newton foi completa? Eu acho que hoje a gente tem mais elementos que nos levam a entender a volta de Jesus nesse cenário da história da humanidade. Mas está aí um relato muito curioso. Eu já li alguns trechos, mas não com acesso ao livro. Agora eu vou ter um acesso ao livro e, quem sabe, oportunamente eu possa partilhar algumas coisas mais com vocês. Mas, voltando à estátua lá, ao capítulo 2, a parte final ela é muito impressionante, né? Que é o tempo que a gente está vivendo. Os pés de ferro e de barro. E eu já comentei com vocês, coloco a imagem aqui de novo, como surgiram as 10 nações,
o reino dividido. E o curioso, gente, agora eu queria presentear vocês, porque para mim essa visão aqui, essa linha do tempo da humanidade aqui, ele nos deixa muito claro com Deus revelando a história para os nossos dias. Tanto que nós estamos aqui, ó, hoje. Olha só isso aqui. Nós acabamos de narrar e comentar a profecia revelada no livro de Daniel, ano 606 a.C. Nessa ocasião, Nabucodonosor tem um sonho da estátua, como vocês viram aqui. Vamos deixar essa estátua ali. Passado um tempo, aliás, uns poucos anos, Daniel tem uma visão. E aí a visão são a aparição daqueles animais. Primeiro representando a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a Roma. Olha a história se configurando. De 606, do início da Babilônia até o final de Roma, eu vou colocar aqui o período para vocês na nossa linha do tempo. Está aqui, olha, tudo isso aqui é este período da história da humanidade. Desde lá da criação, os personagens que nós tivemos lá, depois Noé, com o dilúvio, etc., etc. E aí a gente tem este período desses 4 reinos. Olha que impressionante. Estamos falando de mais de 1000 anos da história da humanidade, hein? Mais de 1000 anos, indo para quase 1100 anos aí. Bom, e depois disso vem uma parte incrível da profecia, que são os reinos divididos. Amigos, olhem na nossa linha do tempo aqui, nós hoje estamos vivendo uma parte da profecia que Daniel viu em 606. Esse aqui em vermelho é o período. E ó, nós estamos ali hoje. Este é o período do reino dividido. Há uma coisa, e já volto de novo para completar a linha do tempo com vocês, há uma coisa muito clara. Numa conversa pós-episódio da semana passada, pós a live da semana passada, com o Evaldo, né, Evaldo? E a Edilza também, o próprio Evaldo comentou alguma coisa interessante. Falou, é impressionante como na história, depois de Roma, vários reinos tentaram se tornar o único reino principal, o império, a nação que domina todo mundo. E nenhum tem conseguido. Evaldo fez até nos lembrar aqui daquele clássico da Alemanha, de Hitler, por exemplo. Aliás, olha, Napoleão. Então você tem assim Napoleão tentando assim, opa, eu vou ser o Nabucodonosor lá da cabeça de ouro. Meus amigos, não deu em nada, não conseguiu. Hitler tentou de uma forma dramática, nós conhecemos o que aconteceu. E aí a gente tem hoje nações tentando se destacar, uma China de um lado, a Rússia da sua maneira, os Estados Unidos. Amigos, eu poderia citar aqui épocas diferentes, com reinos diferentes, gente tentando fazer acordos políticos e econômicos para dominar o mundo, desde os antigos. E, às vezes, os acordos eram... Antigamente tinha mais isso, né? Os casamentos reais, em que você une reinos através de casamentos para tentar dominar. Olha, verifiquem a história. E você vai ver que é o seguinte, os reinos continuaram divididos. Barro é barro, ferro é ferro, e não há elemento químico que consiga fazer uma mistura entre essas duas composições aqui. Os reinos continuam divididos. Você vê o reino dividido dos pés hoje, nesta semana? Se a gente for para a ONU, bom, eu vou falar de memória aqui, talvez 211 ou 214, eu estou com um pouco de dúvidas aí. Nós temos oficialmente nações reconhecidas pela ONU, 211 ou 214 nações. Olha os reinos divididos, começaram com 10, os dedos do pé. Os 10 chifres daquele animal terrível, espantoso lá que Daniel teve na visão. E se espalharam, hoje nós temos mais de 200. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, e eu volto à nossa linha do tempo aqui. Voltando aqui à nossa linha do tempo. Amigos, vou deixar claro para vocês, observem que o vermelho aqui da linha do tempo ultrapassou o dia de hoje aqui, por um motivo.
esses reinos divididos continuarão até a volta de Jesus. Aliás, trago aqui uma atualização e uma redução no número de países reconhecidos pela ONU. Caiu para 193. Estados-membros. Estados-membros, 193. Tem alguns povos que não são reconhecidos como nação, como um país, mas continua sendo povos, etc. Bom, mas nós estamos falando cerca de 200. Amigos, quero dizer uma coisa que a gente tem muita convicção. Haverá um próximo reino? Não. Um reino que domine tudo, humanamente falando? Não. Teremos guerras, teremos tentativas, mas o próximo reino está colocado aqui, tenha convicção disso, está na profecia. Aí agora é uma questão de crer ou não crer. O próximo reino, depois dos reinos divididos, essa pedra que a Bíblia e o livro de Daniel diz claramente assim, foi lançada nos reinos divididos, e não por mãos humanas, veio do céu. Essa é a volta de Jesus, portanto, vamos colocar aqui, olha, a volta de Jesus, claramente. E nessa ocasião haverá sim um novo reino, mas não um reino humano, vamos chamar assim, o reino de Deus. E essa pedra, que é o reino de Deus, que é a volta de Jesus, que bate ali nos reinos divididos, portanto, virá nos nossos dias, no nosso tempo, que é o tempo dos reinos divididos, nesse sentido. E destruiu toda a estátua, ou seja, toda a história para trás, olha, agora quem domina é o reino de Deus. E esse é um reino que durará para sempre, diz o profeta Daniel, lido por Isaac Newton. Por isso que, olha, a volta de Jesus estabelece definitivamente o reino de Deus e a eternidade. Amigos, eu quero limpar um pouquinho essa nossa linha do tempo para a gente agora confirmar algumas coisas bem interessantes. Há 2 ou 3 lives atrás, eu comentei que nós tínhamos mais de 300 profecias relacionadas à vinda de Jesus, a primeira, certo? Isaías, profetas Jeremias, profeta Miqueias, profeta Zacarias, outros profetas mais, mas alguns personagens bíblicos que não eram profetas, mas reis e personagens como, por exemplo, Davi. Amigos, muitas profecias do Antigo Testamento apontando para a vinda de Jesus. E ela se cumpriu com precisão. Eu mostrei uma lista para vocês, que nasceria em Belém, que viria de uma virgem, que teria montado num jumentinho, e inúmeros detalhes da vinda de Jesus foram profetizados por profetas verdadeiros bíblicos. Aí a gente traz hoje aqui na nossa história, nesses 2 últimos encontros, um profeta, o Daniel, que ele agora, já em 606, começa a apontar não para a vinda de Jesus, mas para a volta de Jesus. Veja só, uma coisa curiosíssima, Jesus ainda não tinha vindo. Daniel compreendeu com precisão? Provavelmente não. Provavelmente não. Todos os detalhes. Algumas coisas, sim. Mas vários profetas falaram, Jesus virá um Salvador, o Messias, e aí Daniel começa a e ele depois voltará. Não com detalhes, mas viria por ali. E aí a gente tem em Jesus, o próprio Jesus, falando da sua volta. Outros personagens agora do Novo Testamento, apóstolos como Paulo, Pedro, João e outros mais, mas eu vou resumir aqui, incluindo o próprio Jesus, fazendo uma referência também clara à sua volta. E é por isso que, nesse momento, eu queria trazer aqui para vocês, para a gente ir encerrando essa nossa compreensão até esse momento, porque aqui vai continuar nas próximas lives toda essa temática do tempo do fim. Eu quero trazer alguns textos para vocês. Primeiro, do próprio Jesus. Olha esse texto. Eu vou até usar numa linguagem antiga da Bíblia. Não se turbe, não se conturbe, não se perturbe o vosso coração, não se turbe.
creia em Deus, né? Credes em Deus, crede também em mim, falando Jesus aqui. Na casa de meu pai, Jesus falando de Deus Pai, há muitas moradas. Olha que legal. Se assim não fora, eu teria dito, eu teria dito. E aí vem uma coisa, entre outros textos, mas eu gosto muito deste, por isso que trouxe esse aqui, Gatinho. Esse momento, Jesus assim, eu vou preparar um lugar, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, Jesus estava na terra ali, e vos preparar um lugar, eu voltarei. Amigos, está aqui. E vos receberei para mim mesmo. E aí, por um motivo muito legal, olha a eternidade aqui apontando. O reino de Deus e a eternidade, a pedra lá de Daniel. Para que onde eu estiver, para que onde eu estou, estejais vós também. Amigos, voltarei. Aqui, deixa eu deixar bem claro para vocês. Como se tratava de Jesus, ele é uma profecia também. Uma profecia pode ser encarado como uma revelação de algo que ocorreria no futuro. Mas é mais do que uma profecia. É o único caso de todos os nomes que eu mencionei aqui, Zacarias, Daniel, pegue todos, Paulo, João, todos que eu mencionei da Bíblia. É o único que transforma essa profecia numa promessa. Isso é maravilhoso. Eu queria dizer para vocês hoje à noite. Olha só, Chicão, Rosa, Hebe, Erci, Gustavo, Leci, Marcela, Sérgio. Eu queria citar todos vocês aqui, Irlane, Danilo, aqueles que eu posso ir vendo aqui alguns. Jesus fez essa promessa para você. Daniel recebeu uma revelação de uma profecia e disse assim, olha, vai acontecer tudo isso. Jesus vem para você, Hamilton, e diz assim, eu voltarei para levar para você viver um reino que não é desses reinos aí de leões, de ursos, e nem os reinos divididos, para levar você para um reino eterno. Cada um de vocês aqui, e Gatinha e eu, estamos inclusos. Eu vou além, não numa profecia, mais do que uma profecia, numa promessa do próprio Jesus. Eu mencionei outros nomes, então queria deixar com vocês aqui. Mencionei Paulo. Apóstolo Paulo. Quando Jesus, aliás, desculpe, Atos, Paulo vem na próxima. Esse aqui, os próprios anjos, Jesus, os próprios anjos fazendo uma referência. A cena aqui, nesse livro de Atos, ele é o seguinte, Jesus, depois de ressuscitar, passou um tempo na terra e depois ele ascendeu aos céus. E ele estava com seus discípulos e ele foi subindo para os céus. E eles ficaram, olha o texto aí, continuando. E eles, quem? Os discípulos, as pessoas que estavam ali ao redor, ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele, referindo-se a Jesus, subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, pela identificação bíblica ali, é uma referência, estava na forma humana, homens vestidos de brancos, mas dois anjos, e que disseram aqueles homens ali, Galileus, porque eram os discípulos da Galileia. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, olha aqui identificado claramente, este mesmo Jesus, que dentre vós, dentre vocês, foi levado aos céus, e eles olhando assim, pô, mas está subindo aqui, voltará da mesma forma como o viram subir. Isso é fantástico. Amigos, vou até parar um segundinho aqui. Que texto eu mando aqui para vocês. Olha, Daniel estava profetizando, Jesus vem e faz uma promessa. Amigos, vocês da live do grupo de quarta-feira, hein? Eu voltarei. Aí, quando Jesus vai subir para o céu, dois anjos aparecem para o grupo que estava ali e diz assim, amigos, não se preocupem, este mesmo Jesus, da forma que vocês estão vendo subir, eles foram privilegiados, hein? Poucas pessoas tiveram esse privilégio.
esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará da mesma forma. Bom, os detalhes da volta de Jesus, Leci, será para uma das próximas lives, segura aí. Aqui, por enquanto, é assim. Olha os anjos confirmando a promessa. E aí vem mais, vamos colocar mais uns textos aqui para a gente fechar. Texto maravilhoso esse, né? Emocionante até. Aí sim, Gatinha. Aí, Pedro. Paulo. Desculpa, Paulo, que escreveu a igreja de Tessalônica. Outro dia a gente fala sobre Tessalônica, uma cidade grega, está lá, as ruínas arqueológicas, um local interessantíssimo para visitar. E ao ele escrever para os irmãos da igreja lá de Tessalônica, ele diz assim, olha, naquele dia, referindo-se à volta de Jesus, dada a ordem com a voz do arcanjo, e ao ressoar a trombeta de Deus, olha que cena interessante, veja que já começa a dar uns detalhezinhos, trombeta de Deus, algo impressionante. O próprio Senhor, está se referindo a Jesus também, descerá dos céus. Olha, a volta, claramente a volta de Jesus. E aí ele dá mais um detalhe que a gente vai voltar a falar sobre isso. As pessoas que morreram em Cristo, ou seja, que morreram confiando na promessa, ressuscitarão primeiro. Aí depois tem, mas tem alguém em segundo? Tem. Um dia a gente conversa mais sobre isso. E assim, olha a eternidade, o reino de Deus, a pedra para a eternidade e tal, lá de Daniel, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo já até se inclui aí, que é uma coisa muito legal. Disse, eu estou nesse grupo, gente, eu estou acreditando. Apóstolo Paulo, se estivesse vivo hoje, estaria na nossa live aqui, no meu lugar. Eu ia dizer assim, para tudo, gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir o apóstolo Paulo e eu fico aí junto com vocês e deixa ele dar a palavra. Ele se incluía nesse grupo e vamos nos incluir também, porque é maravilhoso. Mais um texto, porque são textos do Novo Testamento, tem mais um minutinho aí, vou pegando o tempo da interação, mas olha aqui, agora Pedro. Estou pegando personagens diferentes. Pedro dá uma dica muito legal. Depois vocês podem ler isso aqui com mais calma. Antes de tudo, Pedro está escrevendo ali, vocês precisam compreender que nos últimos dias, está se referindo a nós aqui, hein? Aparecerão zombadores. Olha que coisa curiosa. Zombadores que vivem de acordo com seus próprios desejos, aquele pessoal, né, que está aí por conta de si mesmo, sem incluir Deus na vida. E que zombarão de vocês. Olha, Pedro, coisa curiosa. Está acontecendo. Parece que está acontecendo, Gatinha. Isso mesmo. E o que eles dirão, Pedro? O que aconteceu com a promessa sobre a volta de Cristo? Olha que texto impressionante. Vocês não estão falando que Jesus ia voltar? Desde que os nossos antepassados já morreram, inclusive. Todas as coisas continuam do mesmo jeito, reino sobre reino, etc. Desde o princípio da criação. Cadê a volta de Jesus? Como diriam assim, que coisa estranha essa. Aí Pedro responde, amigos, não se engane, deixe esses zombadores, né? O Senhor não está demorando em cumprir o que prometeu. Olha aqui, Deus é um Deus de promessa e ele cumpre a promessa. Ele não é como nós, seres humanos, que muitas vezes prometemos e não conseguimos cumprir o que prometemos. Deus cumpre. O Senhor não está demorando em cumprir o que prometeu, como alguns pensam, mas sim sendo paciente com vocês, conosco. Pois ele não quer que ninguém seja destruído, que ninguém se perca. Pelo contrário, ele quer que todas as pessoas mudem as suas vidas, se transformem e aguardem a volta de Jesus. Pedro, entretanto, o dia do Senhor, ele ainda dá um detalhe, vem como um ladrão, ou seja, de repente. A gente entra depois nos detalhes, sem avisar, né? Sem avisar. E olha, para fechar, gente, citei Jesus, Paulo, Pedro, agora tem que fechar aqui. Hoje avançamos aqui mais um pouquinho. João, aí nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes nos próximos capítulos aí. João, arrasador, ele diz assim, eis que ele, está se referindo a Jesus, vem com as nuvens e todo olho o verá. Vou até dar uma pausa aqui. Olha que esses textos já vão dando um spoiler aqui de detalhes sobre a volta de Jesus. Mas nós dedicaremos, Leci,
uma live, uma das próximas, só sobre características que estão descritas na Bíblia de como será a volta de Jesus. Já antecipo, está escrito. Vocês já estão vendo alguns detalhes aí. Amigos, olha todo mundo. Aí eu fico impressionado com esses textos, e estão todos ali revelados na Bíblia. Por isso que eu gostaria de encerrar com vocês com 3 palavras. Queria que vocês fossem dormir agora, além desses textos bíblicos, com 3 palavras na mente. 3, não mais, para ficar bem fortalecida na memória. Promessa, profecias e a terceira, esperança. Coloque na sua mente aí. Promessa, profecias, no plural, e esperança. Resume a nossa conversa de hoje à noite. Por quê? Deus nos deu uma promessa grandiosa. Aliás, há várias outras promessas que giram em torno desta principal promessa. Qual é essa promessa? Que ele voltaria. E todas as demais, a ressurreição, a eternidade, a felicidade no universo, todas as demais promessas estarão ligadas numa promessa, a volta de Jesus. Ele já cumpriu muitas promessas que fez. Está faltando uma muito especial, a promessa da volta de Jesus. Ele nos deu muitas profecias, desde Daniel e outros antes até de Daniel. E através desta promessa e das muitas profecias, Deus alimenta o nosso coração com a maior esperança, que é a volta de Jesus. Eu coloquei essa forma de escrever aqui no grupo para vocês, para que a gente tivesse destaque essas 3 palavras. Uma promessa, muitas profecias e a esperança que não pode sair do nosso coração. Quando eu olho de novo a linha do tempo, com Daniel, com o próprio Jesus, personagem central dessa história, Paulo, Pedro, João, outros mais, eu queria incluir cada um de vocês, cada um de nós. Nós estamos nesta linha do tempo. Está aqui, ó. Todos voltados também para um fato e é um privilégio. Nós vivemos o tempo dos reinos divididos e nós estamos vivendo a proximidade da volta de Jesus. Estamos nessa linha do tempo. Amigos, que Deus nos ajude a manter a promessa na nossa mente, a manter as profecias nas nossas crenças e a manter a esperança no nosso coração. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, obrigado por esta noite. Obrigado porque pudemos estar aqui, algumas pessoas talvez assistindo posteriormente, mas obrigado porque um dia o Senhor colocou no coração e na mente de Daniel essa profecia, mas obrigado porque o Senhor coloca no nosso coração essa promessa e a esperança de que o Senhor em breve vai voltar. O Senhor nos dê essa esperança até os últimos dias, para nós e para a nossa família, e que todo este grupo aqui possa fazer parte daquele grupo que viverá pela eternidade no reino de Deus. Obrigado por esta bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, amigos, gatinha, vocês me perdoem por ultrapassar um pouco o tempo, mas o tema, ele é tão intrigante, com tanta coisa para... Impressionante, Tanta empolgante, coisa, eu acho. tanta Fantástico. coisa para a gente partilhar com vocês que tenho aí ultrapassado um pouquinho o nosso tempo. Mas A gente vive em função desse tema, né? Aí a gente fala sobre isso todos os dias, a gente aguarda, assim, é o que mais anima a gente a viver, é esse tema, a volta de Jesus.
E Isso é olha, muito forte. uma coisa muito gostosa, e nesse momento informal aqui com vocês, e ouvindo a gatinha, é impressionante como a gente tem isso realmente no coração. A gente vive a vida intensamente, com todos os seus planos, e a gente também tem aqui nossos planos, procuramos colocar nas mãos de Deus, gostamos de algumas coisas, buscamos alcançar uma vida de excelência, uma vida de plenitude, de felicidade, de conhecimento, de relacionamento, uma vida normal, como Deus gostaria que a gente tivesse. A gente busca isso. Mas tudo isso permeado com a esperança do reino de Deus que está para vir. Sim. Ah, voltou. Ixi, a internet está meio Falhou, ruim. falhou um pouquinho, mas tudo isto permeado pela esperança na volta de Jesus.